Comprar uma placa de vídeo nova no mercado tem sido uma tarefa meio complicada. Eu acho que eu vou ter que recorrer ao mercado de usados. Vou dar uma olhadinha aqui que eu acho por aqui. A HD 5870 1GB, nunca usada na mineração, semi-nova, né? Caramba, uma placa de 10 anos, localização Deep Web, deve ser confiável, vamos comprar sim. Minha HD 5870 semi-nova. Peraí, tem algum problema aqui. Essa fã não tá girando. Puta que... Placa de vídeo está muito cara, vocês já sabem disso, e muitas pessoas têm recorrido ao mercado de usados como uma única alternativa diante da alta dos preços. Mas é importante que a gente leve em consideração alguns pontos antes de se comprar um eletrônico desse, porque ele é suscetível a falhas. Assim como a gente compra um carro usado, a gente só vai saber o real estado do motor e do câmbio quando a gente abrir, quando a gente testar por um tempo. E mesmo assim pode acontecer falhas. Placas de vídeo também. E aí a gente está vivendo hoje um mercado muito grande de mineração de criptomoedas, que é um mercado sazonal, de tempos em tempos ele aparece e desaparece, ou dá uma diminuída. Isso pode acontecer agora em 2022, e essas placas de vídeo eventualmente vêm para o mercado gamer, como já aconteceu lá em 2017 e 2018, a preços muito menores que o praticado em uma loja, uma placa nova. E aí vem aquela dúvida, será que vale ou não a pena comprar uma placa para mineração, usada na mineração, aliás, né? Se você pudesse escolher de quem você iria comprar uma placa usada na mineração, um cara que tem 20 placas e quer te vender uma, ou o cara que tem 2.000 placas e quer te vender uma? Deixe nos comentários aqui de quem você compraria. Vamos analisar esses casos. Imagine que o pequeno minerador tem ali então suas 20 placas, muitos diriam sim, Lucas, eu acho que eu pegaria dele, porque como ele tem menos placas, tem uma chance maior dele estar cuidando mais dessas placas, né? Afinal são menos placas, é menos trabalho para ele lá cuidar, né? Para fazer uma limpeza, enfim. E fora que, se ele perder uma placa, é uma porção importante do rendimento dele, então ele precisa cuidar muito bem dessas placas para que elas se paguem. Às vezes ele nem terminou de pagar, parcelou as placas ali, então as placas tendem a ser bem cuidadas para que, caso tenha um crash no mercado, ele possa recuperar o parte do investimento simplesmente revendendo para o mercado gamer. Isso pode ser verdade, mas imagine que o pequeno minerador negligenciou a manutenção. Ele não fez a limpeza necessária nas placas de tempos em tempos, não cuidou de ajustes básicos ali por falta de conhecimento às vezes, então a placa trabalhou com o power limit em 100%, o cara colocou clocks muito agressivos nas placas, ou como ele não tem uma grande estrutura, ele precisou colocar tudo num quartinho muito apertado, quente, tem só uma janela para entrada de ar que vem muita poeira junto, as placas ficam bem sujas, enfim. Então, isso pode acontecer, não é que pelo fato dele ter 20 placas, pode ser que as 20 placas estejam ruins, ou pode ser que estejam boas. Agora imagina o outro cenário, o grande minerador com 2.000 placas. Pensa comigo, para o cara ter 2.000 placas, ele vai precisar de um galpão enorme, ele vai precisar contratar engenheiros, eletricistas para projetar tudo isso, a energia elétrica com certeza vai ser muito melhor do que o cara que tem 20 placas, porque esse cara precisa lidar com 2.000 placas. Da mesma forma, a refrigeração tem que ser muito bem planejada, enfim, então tem que ser algo grandioso para você ter uma estrutura assim. E aí, será que essa seria uma melhor situação para você comprar de um grande minerador? Mas da mesma forma, se ele não tiver uma equipe para ajudar ele diariamente, para fazer as limpezas necessárias, por exemplo, os ajustes necessários, pensa, se ele for sozinho com 2.000 placas, ele não vai ter tempo para limpar a placa por placa. E aí? Ele vai acabar tendo que negligenciar de propósito. E acaba sendo um incentivo para ele simplesmente fazer um overclock muito forte, né? Afinal, 2.000 placas, o cara perdeu uma, duas, 5, 10, cara, é o número mínimo do que ele tem. Então ele vai lá e pode pôr a fã em 100%, faz um BIOS mod, põe GPU no talo, clock no talo, por mais que às vezes a energia elétrica para ele já nem importe tanto, né? Então taca tudo lá em cima, queimou a placa, beleza, compra outra. Queimou 10, compra outra. E aí? Então você percebe que
Quando você olha de quem você comprou, não necessariamente o cara que tem poucas placas ou o cara que tem muitas placas vai representar o melhor cenário. E principalmente, o ponto aqui é que pela internet é difícil de você saber essa informação. Não dá para generalizar. Ah, o cara tem um barracão com muitas placas, será que é bom ou ruim? Não dá. Você precisa conhecer mais isso daí. É uma coisa complicada, assim como no mercado de carros, né? Se você vai comprar um carro de um taxista, o cara rodou muito, às vezes o carro dele pode estar mais bem cuidado do que um carro de um particular que rodou muito pouquinho, mas não fez as manutenções obrigatórias. Então conhecer a pessoa, como eu disse, é o ponto chave aqui. Comprar de alguém que você realmente conhece, que você sabe como utilizou a placa, traz uma maior segurança acerca da compra, se você assim quiser fazer, ok? Bom, vamos agora para o segundo ponto, que é onde a placa foi usada. Então a gente tem dois cenários basicamente hoje, que é o cenário gamer e o cenário da mineração. Em uso convencional em games, normalmente a pessoa usa ali por 2, 4, 6, vamos colocar aí 8 horas por dia. Acho que é difícil a grande massa ficar mais de 8 horas jogando por dia, né? A placa fica trabalhando em idle ali 55 graus, 50 graus, vai trabalhando em jogo ali 75, 80, né? Então ela tem um delta, uma oscilação ali de mais ou menos 30 graus, só que esse ciclo de esquenta e esfria é conhecido pelo fabricante. O fabricante sabe que a placa vai ficar assim, oscilando entre 50, 45 até uns 70, 75, 80 graus, beleza. Na mineração convencional, normalmente o que as pessoas fazem? Elas pegam e reduz o power limit da GPU, né? Então a GPU passa a consumir menos energia e fica mais fria. As memórias, elas, em alguns casos, é feito um overclock para que a memória renda mais, né, dê mais desempenho. As fãs são ajustadas para tentar manter uma temperatura mais estável possível, sem ficar com grandes oscilações. Então você acaba tendo uma exigência um pouco menor no VRM e uma exigência um pouco menor na GPU. Porém, em contrapartida, o controlador de memória normalmente fica no talo, ele fica dentro da GPU, e as memórias, às vezes você vê ali thermal pads ruins sendo utilizados, ou o próprio dissipador não é um dissipador tão bom, às vezes não tem um backplate atrás com thermal pads para tirar um pouco do calor da parte de trás das memórias. Então nem sempre elas são tão visadas na refrigeração como uma GPU. E acaba tendo memória trabalhando muito quente e o controlador de memória dentro da GPU também sendo um pouco mais utilizado, além do padrão gamer que eu mencionei no começo, tá? Aí vem a pergunta, o que é melhor? Né? O que desgasta menos, digamos assim? O gamer, que fica ali 55 graus em idle, a placa está no desktop sem fazer nada, aí ele fica jogando por 8 horas em 80 graus, aí depois desliga. Ou o minerador, que fica sempre a 60 graus, só que ele fica 24 horas nessa mesma temperatura, sem oscilações, sem desligar a placa nunca, né? Ou no máximo para fazer uma manutenção preventiva ali. E aí? Eu consultei aqui um especialista em GPUs que trabalha na Galaxy, que é o Ronaldo Boassali, que muitos de vocês já conhecem, também trabalha no TechLab, e ele vai falar aqui para vocês um pouco sobre isso. A utilização da placa de vídeo para mineração é sim mais agressiva do que nos jogos. Por quê? Porque a gente vai utilizar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com carga intensa. E isso vai forçar bastante as memórias e o controlador de memória que fica no processador gráfico. Também não vamos ter flutuação na carga. Por mais que a temperatura tende a ficar bem estável nos componentes, ela está sendo utilizada por muito mais tempo do que o usual de um gamer, que por mais que faça as oscilações de temperatura, usa pouco. A placa não fica ligada o tempo todo, tá bom? Novamente, não é regra, né? O cara que não minera, mas joga 16 horas por dia, ou trabalha com renderização, a placa fica ligada o tempo todo, também pode ter certos desgastes. Existem outras variáveis que tem que ser observada aí, que é a condição de uso, temperatura ambiente, enfim, a própria energia fornecida para as placas ali, fontes de boa qualidade que fornecem uma energia estável e saudável para a placa de vídeo, são muitos outros fatores. Eu estou fazendo uma análise mais simples para que as pessoas entendam, tá bom? Enfim, e nós vamos agora para um ponto muito importante, que quando a pessoa olha para uma placa focada na mineração, ela pensa assim, e aí, será que vai durar?
O cara falou que a placa ficou 1 ano na mineração. Será que ela vai durar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos? Quanto tempo vai durar? É uma pergunta muito difícil de responder, porque eletrônico pode estragar em 1 dia ou pode estragar em 2, 3 anos, às vezes até mais do que isso, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um modelo que é chamado de a curva da banheira, ou curva de estimativa de falhas, que mostra uma estimativa que normalmente é aplicada em dispositivos eletrônicos. Nós temos 3 fases nessa curva: as falhas iniciais, as falhas aleatórias e as falhas por desgaste. O modelo nos mostra que no começo da vida útil de um produto há uma maior taxa de falhas devido a problemas na instalação ou na fabricação, aquelas placas que chegam mortas já logo no início, né? Se o produto não falha nas primeiras semanas, ele tem uma probabilidade maior de seguir funcionando. Você pode ver que a taxa de falhas começa a cair a partir do início, certo? À medida que algum tempo se passa, a taxa de falhas aumenta devido ao desgaste, condições de trabalho e vida útil. Enquanto isso, as falhas aleatórias se mantêm estáveis por todo o período. Isso acontece porque no início da utilização as pessoas começam a observar os problemas. Então as placas chegam e imediatamente, após alguns dias, ele começa a verificar que ela não roda determinado aplicativo, que ela tem uma temperatura inadequada, que ela tem problemas relacionados. A parte da placa morta ao chegar, hoje em dia ela é muito pequena, porque ela vem praticamente testada. Então assim, existe uma quantidade de DOA, que é a placa morta ao chegar, muito pequena, mas após os primeiros dias a gente verifica o aparecimento de casos. Isso vai diminuindo até o tempo de vida, onde a placa é utilizada normalmente, que a gente fala na vida útil. Então a gente tem aí um período de vida útil que é mais ou menos, segue uma linha mais ou menos constante, variando com a qualidade do produto, com as características do produto e também com as características de utilização. Uma placa que é utilizada num lugar muito quente tem uma requisição muito maior do que uma placa que está num ambiente ameno. E após isso, começam os problemas por desgaste, de acordo também com a qualidade da placa e a utilização dela. Tanto a carga, o tempo de utilização, por exemplo, mineração ou games, são utilizações diferentes. Mas a gente verifica que após um tempo, normalmente ela vai desgastando e vai aumentando o número de casos. Então a gente tem realmente a curva da banheira, com muitas variáveis, obviamente. E se a gente for observar essa curva, faz mais sentido comprar uma placa de vídeo onde? No começo da vida útil? Talvez, né? Mas ela tem ainda aquela chance de ter uma falha. Faz mais sentido comprar do meio em diante, onde ela já passou aquele período inicial probatório, não falhou no começo, beleza, então ela tende a ficar mais estável. Claro que falhas aleatórias podem acontecer. Voltando ao exemplo do carro, o carro pode estar muito bom agora, comprei, daqui a 6 meses eu posso ter um problema. Acontece, infelizmente você pode ser o premiado, tá bom? Enfim, então Lucas, já decidi, vou comprar uma placa de vídeo, agora vamos aos cuidados que você tem que ter e a observação na placa de vídeo. Pessoal, a dica para comprar um produto usado, não só uma placa de vídeo, é a mesma, né? Preferencialmente de pessoas que você conheça, que você tenha uma confiança, que você saiba como foi utilizado, como eu já disse para vocês. Inspeção visual e testes de estresse são bem-vindos, mostra como a placa se comporta, então você tem que observar temperatura da GPU, temperatura da memória quando tiver o sensor, rotação das fãs, ruídos nas placas, às vezes a fã já está muito desgastada, enfim, nota fiscal, se tiver, você vai conseguir saber exatamente quando a placa foi comprada e, consequentemente, quanto tempo real ela foi utilizada. Então são pontos interessantes. A inspeção visual, às vezes você não tem conhecimento para isso, leve num técnico, peça para que ele dê uma olhada na placa para você, se o PCB está em boas condições e se tem uma chance legal de continuar funcionando. Lembrando que aleatoriedades, falhas aleatórias acontecem, tá? Limpeza geral da placa, pessoal. Dissipador e fã acumula muita poeira durante a mineração, porque diferente de um gabinete que já suja, mas imagine que você usa as placas num ambiente externo, né, em rigs externos, elas acabam ficando muito empoeiradas e dependendo da pessoa, ela não fez as limpezas ali, então uma limpeza é essencial por dentro e por fora.
troca de pasta térmica e troca de thermal pad também é muito importante. Aí as interfaces térmicas, que elas têm durabilidade, elas podem parar de promover a troca de energia térmica. Então, quem pensa que não muda a pressão, que a pasta não resseca nunca, que ela dura para sempre, isso você só vai ver com monitoramento. Então, toda vez que você vê que a temperatura está muito alta, verifica a troca de pasta térmica, a troca de thermal pad, isso pode sim ser necessário. A limpeza do dissipador, para que ele não sirva como um agasalho que impede a troca de energia térmica com o ambiente. Os ventiladores tentam promover a convecção, mas o agasalho lá de poeira fica impedindo uma boa dissipação. Então, resumo: teste de estresse, estabilidade, inspeção visual, limpeza por dentro e por fora, troca de pasta térmica e troca de thermal pad, inclusive thermal pads adequados, tá? Você tem que olhar ali se o thermal pad é de 0.5, 1 milímetro, 1,5, tem placas que tem vários tamanhos de thermal pads diferentes, tem que ser observado isso e colocar o thermal pad de boa qualidade, não é aqueles thermal pads baratinhos não, que aquilo ali não resolve, tem que ser coisa boa dependendo do nível da placa, tá certo? Bom, e às vezes a placa está ok, mas as fãs elas acabam sendo negligenciadas, porque volta aqui a falar sobre o uso. O fabricante ele desenvolve uma fã baseada num certo tempo de uso. A fã ela não funciona para sempre, ela chega uma hora que ela para de funcionar. E na mineração, às vezes o cara usou a fã em 100%, como eu disse, é o perfil de cada usuário. A fã em 100% ela está desgastando mais do que a fã que fica em rotação mais baixa, tá? Então, às vezes vale a pena você trocar a fã também. E você encontra muitas das vezes no AliExpress, enfim, você encontra o kit de substituição. É só você comprar e trocar as suas fãs para garantir que você vai ter fãs novas ali de boa qualidade nas suas placas, tá certo? Então, a gente tinha um tempo de vida aí programado, por exemplo, para 6 horas por dia jogando num computador. E hoje isso é 24 horas por dia numa mineração. Então não temos como determinar tempos de vida de ventiladores, a não ser com a própria experiência. Os fabricantes que têm que dar uma garantia, eles são obrigados a ter ventiladores de boa qualidade para que não tenha problema do ventilador quebrar antes do prazo de garantia. Além do mais, agora que o pessoal usa o tempo inteiro com a mineração. E por fim, uma última dica, pessoal, às vezes na mineração, em placas, por exemplo, como uma 580, uma 570, eles aplicam uma BIOS customizada para que ela possa render um pouco mais. Então o ideal é que você tente obter a BIOS original do fabricante, para que você reinstale essa BIOS e use a placa nas suas condições originais para ter a melhor estabilidade, porque muitas vezes essas BIOS customizadas, elas são boas na mineração, mas em game a placa não fica tão legal assim. Então restaure a BIOS original, que é o que o fabricante planejou de ser utilizado. Então chegamos à parte final do nosso vídeo, né? O vídeo já ficou um pouquinho longo, mas tem muita coisa para falar, né? E aí, pessoal, vale ou não a pena? É importante que a gente analise isso com calma, né? Pelo preço, se esse é o seu único critério, o preço pode valer. Quando a gente viu lá atrás, a gente tinha, por exemplo, uma GTX 1060 por R$1.200 nova, e usada você achava por R$500, R$400, na China você achava até às vezes mais barato que isso. Então o preço valia muito a pena, mas diferente de um produto novo, que se falhar em um dia, em 10 dias, em um mês, 6 meses, você pode ter acesso à garantia daquele produto, um produto usado que foi muito desgastado, às vezes já tem 1 ano, 2 anos de uso, que está até fora da garantia, você vai ficar sem o suporte. Então é uma questão de análise de risco e retorno. Vale a pena para você correr esse risco? Beleza, aí o preço pode ser mais interessante, tá certo? E o que eu falei aqui é apenas um resumo de algo muito maior. Tem muitas outras variáveis que tem que ser analisadas, né? O uso de cada placa, a temperatura, muitas vezes você sequer vai ter acesso a essas informações, então toma cuidado, vê certinho, faça as suas análises da placa e veja se vale a pena para você. Tá? Então, estudo e pesquisa precisam fazer parte da sua decisão de compra. E por fim, pessoal, em um eventual crash do mercado cripto, a gente com certeza deve ver várias promoções e eu vou seguir acompanhando esse mercado e ver o que está aparecendo por aí. Geralmente em sites da China isso acaba acontecendo e muitas dessas placas aparecem por lá. Se eu tiver oportunidade eu vou comprar uma para fazer um teste, mostrar para vocês como é feita essas limpezas, né? Estou fazendo aqui um conteúdo já adiantando um pouco, caso você tenha interesse em comprar. Pessoal,
Agradeço a audiência de todos vocês. Por favor, compartilhe as suas experiências aqui nos comentários. Você é um minerador, você cuida bem das suas placas. Coloque aqui as dicas de cuidados gerais que você traz, ou você pretende comprar, está pesquisando uma placa nova. Participe aqui dos comentários. Agradeço aqui ao Ronaldo Boassali, lá do TecLab da Galaxy, que gentilmente concedeu aqui uma entrevista às respostas que eu fiz aqui no vídeo. As perguntas, aliás, que eu fiz aqui no vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Falou!